E aí, pessoal, o Passe Gol tá começando e hoje tem muita coisa legal, mas a seleção brasileira foi desclassificada da Copa do Mundo. E não por isso, mas temos uma pessoa especial hoje com a gente. Rafael Marques está fazendo uma participação com a gente, vai comentar com a gente sobre a seleção brasileira. Mas também tem Imperatriz que classificou para a Série C e... não é só infelicidades que dá porque o Maranhão tá feliz. O Imperatriz se classificou para o Campeonato Brasileiro Série C. E a gente também vai falar do todo-poderoso, o campeoníssimo Sampaio Corrêa, que foi campeão da Copa do Nordeste. Ele tá de luto, mas... Mas eu tô feliz. Então, diretora, taca a vinheta. Pessoal, a seleção brasileira perdeu por 2-1 para a Bélgica na última sexta-feira em Kazan. E isso decretou o fim da participação da nossa seleção na Copa do Mundo, do sonho do Hexa, né? E aí é complicado pra gente, todo mundo ficou muito triste, muito transtornado na realidade. Memes é o que mais existe por aí. E a gente tá hoje com o Rafael Marques para falar um pouco pra gente o que aconteceu com a seleção brasileira nessa derrota. Não foi tão humilhante quanto 7-1, mas foi tão ruim quanto. Mas aí a gente saiu na mesma fase do 7-1, né? Não. Saiu uma fase antes, 7-1 né? Foi na semifinal. Nas semifinais. Isso. Bom, boa tarde, Gaudêncio. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, amigos aí que nos acompanham. Infelizmente o Brasil foi eliminado, né, nas quartas de finais. A derrota para a Bélgica. E eu reservei, Cadu e Gaudêncio, 3 pecados capitais assim que eu aponto como fundamentais assim nessa derrota do Brasil, né? O primeiro pecado capital é o corte do Daniel Alves, né, antes da Copa do Mundo, pela contusão que ele sofreu. E naquele jogo ali a seleção precisava de uma experiência, né, de um jogador assim que fosse uma liderança em campo e que puxasse a responsabilidade, que chamasse os meninos, que conversasse. Senti muita falta disso, de conversa ali no campo, principalmente depois que o Brasil tomou aquele segundo gol no contra-ataque, né, um contra-ataque fulminante, e aí muita felicidade também do treinador da Bélgica. Rafael, a gente tem uma defesa que é experiente com o Thiago Silva e com o Miranda. Tu acha que eles não têm essas características de ser um líder em campo? Eu acho que aí falta o perfil, né? O Thiago Silva ele é muito caladão, o Miranda também, eles têm um perfil assim de serem pessoas fechadas, né, muito introspectivas. Então, eu acredito que faltava mesmo uma conversa, até mesmo um esporro, né? De dar aquela brigada ali e falar, pô, vamos lá, pessoal, levanta a moral, para levantar a moral mesmo, né? E chamar a responsabilidade. Eu acho que isso faltou. Agora, o treinador da Bélgica também foi muito feliz, porque ele preparou a equipe para esse jogo, né? Ele detectou que o Marcelo não vinha muito bem na Copa do Mundo, o Marcelo até saiu no jogo contra a Sérvia ou foi Costa Rica? Foi contra a Sérvia, né? Sentindo a lombar. E o Marcelo, ele tem uma estatura, ele é um jogador pequeno, né? Ele é um jogador fraco, e ele colocou o Lukaku caindo pela ponta direita, né? Que seria da Bélgica, esquerda do Brasil. E o Lukaku, ele é um jogador que muitas jogadas ele trouxe para o meio, para confundir justamente a marcação do Brasil, né? O meu segundo fator que eu coloco como fator também que foi um grande pecado capital nessa eliminação foi a ausência do Casimiro e uma falta de preparação técnica talvez do Tite por prever isso, né? Aquele jogo contra o México, o Casimiro ele foi para o jogo já pendurado, né? Com aquele cartão amarelo, ele não podia tomar um cartão amarelo ali que ele desfalcaria a seleção. O Casimiro estava dando um equilíbrio muito grande ao meio de campo do Brasil. Ele estava fazendo uma função tática e também ele saía muito bem com a bola dominada, tem um passe muito bom. Ele é o segundo jogador de desarme da seleção brasileira, o primeiro era o Fagner nessa Copa do Mundo. E eu acho que essa ausência de preparação para uma possível falta do Casimiro nesse jogo, né, preparar o Fernandinho para isso, taticamente falando, né, eu acho que isso aí comprometeu. E o terceiro pecado capital assim, que eu aponto para essa derrota do Brasil foi que o Brasil pecou inúmeras vezes em finalização. O Brasil tinha volume de jogo, tinha posse de bola, tinha domínio das ações ofensivas, mas pecava na finalização. Só para vocês terem uma ideia, uma noção, nesse jogo contra a Bélgica, o Brasil teve 24 finalizações ao gol,
sendo que 14 foram erradas e 10 foram certas e só conseguiu botar uma bola para dentro. É um número muito alto, levando em consideração que detalhes decidem. Exatamente, exatamente. Então eu acho que assim, falta um pouco mais, talvez até mesmo um estudo mais analisado da Comissão Técnica do Brasil, de levantar essas informações talvez para o Tite, e o Tite preparar jogadas, né, que consigam colocar essa bola para dentro. Então acho que faltou isso. Também a questão do psicológico, porque o nosso Do melhor finalizador todo mundo sabe que é o Felipe Coutinho. Do psicológico. O Felipe Coutinho jogou muito mal essa partida. Só para vocês terem ideia, tomando base aqui na minha colinha que eu trouxe, dessas finalizações tem um dado muito interessante, que é as finalizações necessárias para se fazer um gol, né? Então, assim, a Rússia liderou, por incrível que pareça, a Rússia do Tcherichev, fez aquele golaço, né? Acabou sendo eliminado. Tá, vai concorrer ao gol mais bonito da Copa, né? A Rússia precisava de 4,3 finalizações para conseguir botar uma bola para dentro. Isso quer dizer que a Rússia cria menos uma eficiência e chega mais fácil no ofensiva, gol. consegue botar a bola para dentro, né? Uma eficiência ofensiva que faltou ao Brasil. A Bélgica, a França e a Inglaterra vêm em segundo, terceiro e quarto colocado com 5,9, né, finalizações para conseguir botar uma bola para dentro. E a Croácia aparece em quinta colocação com 7,4. E aí, para nossa surpresa, né, o Brasil aparece apenas na 18ª posição com 11,9 finalizações em média por jogo para conseguir botar uma bola para dentro. Então isso demonstra um total despreparo ofensivo do Brasil em conseguir botar essa bola para dentro. O Brasil tem volume, tem ataque, tem posse de bola no ataque, mas não consegue botar a bola para dentro. O que é que tu atribui a isso? Porque o time a seleção brasileira tem Neymar, tem Coutinho, tem Gabriel Jesus, tem o William, tem o Paulinho, que também é um grande finalizador. Tem grandes finalizadores. Por que o Brasil não conseguiu meter a bola para dentro? Olha, Cadu, o Brasil, nessa gestão do Tite aí, se não me engano, botou, deixa eu só fazer uma conta rápida aqui, 6, 7, 8. 8 mais 42, 50 gols, né, o Brasil do Tite. Mas se você for olhar o Brasil na Copa do Mundo, o Brasil ganhou por vitórias magras, né, quando ganhou. Foi 2-0 na Costa Rica, 2-0 que só saiu nos acréscimos, né? Um jogo amarrado ali com a Costa Rica, 2-0 contra a Sérvia e 2-0 contra o México, né? E fez um gol na Suíça e fez um gol na Bélgica. Então, assim, o Brasil fez 8 gols e tomou 3, né? Então, assim, não fez tantos gols, né? Mas marcou. O que eu atribuo é o seguinte, eu acho que o Tite, ele pode repensar alguns valores dele, algumas teimosias, né? Porque apesar de ele ter bons números, ele também cai nesse fator de teimosia, que o treinador às vezes cai. Eu acho que tinham jogadores que ele poderia ter usado melhor nessa Copa do Mundo, como Douglas Costa, entrou muito bem nas partidas. Entrou voando. E o Gabriel Jesus acabou sendo mantido em muitas das partidas, né? Irritando o torcedor, né? Nós estávamos vendo que o Gabriel Jesus não estava conseguindo fazer uma boa Copa, sentiu a pressão, sentiu talvez a temporada, né? Final de temporada na Europa, então muitos jogadores chegaram desgastados para essa Copa do Mundo. E tem o fator também da cirurgia do Neymar, né? O Neymar teve que fazer uma cirurgia antes da Copa, se recuperou, mas talvez não estivesse no 100%, né? Estava jogando ali com 80%, 70% da condição física dele ideal, né? Então, além disso, tem outros fatores que não dá nem para a gente comentar, porque a gente não tem essa informação, mas a questão de que a gente já sofreu isso em outras Copas do Mundo, a questão dos patrocinadores, né? De manter algum jogador ali. De manter algum jogador, talvez pelo patrocinador daquele jogador, né? A CBF, infelizmente, sofre uma intervenção muito grande, muito forte com relação a isso. São duas coisas que incomodam muito, assim, para quem é treinador da seleção brasileira, que é a questão dos patrocinadores e a questão também dos empresários. Muitos empresários fortes têm jogadores assim que querem manter na seleção e esses empresários fortalecem com que esses jogadores se mantenham ali, né? Agora que a gente já destrinchou a seleção brasileira e agora vamos fazer um bolão aqui do passe-gol. Semifinais aí, França contra a Bélgica e a Inglaterra contra a Croácia. Tua opinião dos dois jogos aí da semifinal? Pelo que a gente vem acompanhando, né, da Copa do Mundo, a gente percebe que a França também evoluiu muito, né? A França vem crescendo na competição, fez uma primeira fase ali, muitas pessoas falaram, o jogo da França está dando sono, França e Dinamarca foi um jogo que o pessoal questionou e tudo mais, mas a França tem números interessantes aí nessa Copa,
Acredito eu que a França chegue à final e acredito eu que a França vai ganhar essa Copa. Tá? Eu sempre falei durante a Copa que a semifinal do chaveamento que o Brasil se encontrava, a semifinal seria a final da Copa. Para mim, a final dessa Copa é França e Bélgica, e quem ganhar essa semifinal vai ser o campeão da Copa. Inglaterra e Croácia. Acredito eu que, apesar da Inglaterra também ter evoluído, né, a Inglaterra, apesar de ter um título mundial, a Inglaterra já teve boas seleções, mas nunca conseguia chegar, né? Wayne Rooney, teve também o Michael Owen, teve seleções, Beckham. Então a Inglaterra teve seleções boas que não conseguia avançar, né? Eu acredito também, vejo um fator sorte da Inglaterra nessa Copa. Eu acho que ela está com sorte para chegar. E até pelo chaveamento. Pelo chaveamento ela levou muita sorte muito. nesse chaveamento, não dificultou. E na minha opinião, o grande jogo da Inglaterra nessa Copa vai ser contra essa Croácia. A Croácia é uma seleção muito bem armada, muito aguerrida, joga com muita raça. Os croatas, né, estão mostrando muita vontade nessa Copa. Eu acredito que vai ser a grande prova de fogo da Inglaterra. E, opinião minha, para mim a final dessa Copa vai ser Croácia e França. E acho que a França vai ganhar a Copa, mas a Croácia vai dar muito trabalho para a França. E tu, Gaudencio, não se abstenha dessa... abstenção, né? Eu aposto na Bélgica, nessa semifinal contra a França. Acho que a Bélgica está muito fortalecida depois do jogo com o Brasil. A gente vê isso no próprio discurso dos jogadores e técnico, que é um sonho da Bélgica ter ganhado o Brasil e ganhar como ganhou, com propriedade, mesmo o Brasil tendo mais volume de jogo. Sofreu na defesa, mas sofreu de forma pensada, digamos assim. Eu acho que a Bélgica leva em cima da França. Eu acho que é Bélgica e Inglaterra na final. Você desempata agora. Rapaz, eu tô torcendo muito que a França seja campeã. Então eu acho que a França passa da seleção belga. A França tem um time muito bom, com Pogba, com Mbappé. E estão alegres, né? São leves. Você vê que eles estão leves. É um time muito bom. Eles meio comemoram campo muito as vitórias, rápido, não estão se privando de comemoração. E eu acho que a Bélgica vai ter uma dificuldade muito grande. Então eu acho que a França passa. E eu espero muito que a Croácia consiga ganhar da Inglaterra, porque eu não quero ver a Inglaterra na final. Nem a Inglaterra campeã. Então, meu palpite dessa final é França e Croácia, e a França campeã. Gaudencio está sozinho nessa. Na próxima segunda-feira vamos ver. Guardem essas palavras. Guardem essas palavras. Na próxima segunda-feira a gente vai ver o que aconteceu com isso tudo. Pessoal, Rafael Marques, muito obrigado pela participação. Prazerzaço, Rafael. Muito obrigado, de verdade. Valeu, cara, prazer te ter aqui. E é isso, pessoal. A seleção brasileira ficou pelo caminho, a Copa continua, mas ainda tem muito assunto. Imperatriz e Sampaio Corrêa. Então aguarda aí que agora vai ser Imperatriz. Então é isso aí, galera do Passe Gol. Agora a gente vai falar da classificação da equipe do Imperatriz. O Cavalo de Aço conseguiu se classificar para o Campeonato Brasileiro da Série C do ano que vem, 2019. Jogou contra a equipe do Manaus. Como é que foi esse jogo, Gaudencio? Foi um jogão, um grande jogo. O Imperatriz soube jogar lá em Manaus. Marcou um gol aos 4 minutos com Eloy. Eloy marcou no primeiro jogo também, o jogo de 1-0 para o Imperatriz. Depois Igor Silva aos 7 minutos marcou e Vanderlan aos 17 minutos também marcou para o Manaus. E aí a torcida do Manaus fez um caldeirão lá, mais um gol e classificação direto. Se continuasse no placar de 2-1, ia para os pênaltis. E o jogo acabou com 2-1, pênaltis. Mas tem que destacar o goleiro Jean do Imperatriz. Jean defendeu muito, apesar de ter pegado os 2 gols de 2-1. Fechou o gol totalmente. E nos pênaltis, aí é que tu sabe a qualidade do goleiro. Nos pênaltis, Jean pegou 3 pênaltis. 3 das 5 cobranças. E o Imperatriz venceu por 3-2 nos pênaltis. Conseguiu uma classificação inédita para a Série C. Primeira vez na história do Imperatriz que consegue avançar e consegue se classificar para a Série C. Ano que vem já está classificado, 2019. E agora, depois de tirar essa pressão da classificação, rumo ao título, né? Rumo ao título. Vale lembrar que o mais importante para a torcida, para a comissão técnica, era a tão sonhada classificação. Agora que conseguiu, o time está leve e agora vai disputar o título de forma não obrigatória, mas se conseguir, agora, né? mas se conseguir, vai estar de parabéns.
E a- Eu queria te fazer uma pergunta. Como é o nome... Ah, eu tô morrendo. Te fazer uma pergunta séria agora. Ai, calma aí, deixa eu parar de chorar aqui. Acho que é porque o Moto não tá na classificada e eu me emocionei. Desculpa. Agora, Gaudense, como esse programa é um programa muito sério, eu gostaria de saber como foi a sua reação ao saber que o ex-técnico do Motoclube conseguiu um acesso com a equipe do Imperatriz. Como é que tá esse coraçãozinho? Conta pra gente. A pior parte de tudo já passou. A sofrência já foi embora. Mas Marcinho Guerreiro mostrando Não, que é um excelente técnico. tem que falar, tem que dizer o que tem que ser dito, porque a diretoria do Moto foi muito infeliz, extremamente infeliz, ao dispensar Marcinho Guerreiro e chamar Luiz Miguel. Independente de ter sido Luiz Miguel ou outro técnico, foi muito feliz em dispensar Marcinho Guerreiro. Marcinho Guerreiro que trouxe o time de 2017, trabalhando em 2017, pegou o time de 2018, ganhou o Campeonato Maranhense, tinha um time na mão, time sólido, time consistente, mesmo sem receber dinheiro algum, estava ganhando e era um dos melhores. Foi para o Imperatriz e simplesmente conseguiu o sonho do Imperatriz, que é conseguir o acesso. Então isso mostra que a diretoria do Motoclube foi extremamente incompetente quanto a isso. E Marcinho tem que ser exaltado porque foi um excelente técnico. Veio como auxiliar técnico em 2014, 2015, já tem uma longa história. Teve algumas oportunidades em 2017, em 2018 está sendo o ápice da sua carreira. Um título no início do ano e um grande feito agora com o Imperatriz. E o que me dói menos é saber que o Marcinho Guerreiro já foi do Moto, então segue o baile. Já foi campeão esse ano. Então segue o baile, vamos lá, né? Então, parabéns à equipe do Imperatriz que conseguiu acesso ao Campeonato Brasileiro Série C. Ai, mega. Rapaz, eu tô muito emocionado, porque agora a gente vai falar da Copa que realmente importa. A verdadeira Copa. A verdadeira Copa, que é a Copa do Nordeste, do maior time nordestino de 2019. Bota um chapeuzinho assim de cangaceiro nele assim, na edição. Com o símbolo do Sampaio Corrêa aqui, por favor. Sampaio Corrêa campeão, foi lá na Bahia, na nova Fonte Nova. Conseguiu sair com 0-0 e é campeão da Copa do Nordeste 2018. O Sampaio Corrêa venceu por 1-0 dentro de casa. Jogo aqui em com São gol Luís. de William. Aos 3 minutos o gol saiu muito rápido. Exatamente, de pé. E foi pra Bahia, conseguiu manter o 0-0. E eu já vim falando aqui em um dos programas anteriores que eu acreditava realmente no título do Sampaio Corrêa. E o mais importante, que se o Sampaio Corrêa jogasse bem em casa e fizesse o resultado em casa, facilmente conseguiria levar o time, porque o Sampaio Corrêa, no comando de Roberto Fonseca, sabe sofrer, sabe fazer um jogo fora de casa. Foi isso que aconteceu. Mesmo num caldeirão com 45 mil pessoas, tem alguém gritando pai aqui, não sou eu. Aí já tá recebendo um convidado mirim. Não sou eu, né? Não, tá, tudo bem. Mesmo com 45 mil pessoas na Arena do Bahia, fazendo aquela festa, aquele caldeirão. 45 mil pessoas no caldeirão. O Bahia não conseguiu marcar um gol e o Sampaio Corrêa conseguiu resistir àquela pressão. Lembrando que importantíssimo, a gente falou do goleiro do Imperatriz, goleiro Andrei, foi um monstro. A gente tá falando de goleiro. Esse final de semana foi um dos goleiros maranhenses, porque o Jean fechou o gol. E o goleiro Andrei, o melhor homem da partida, Andrei, e eu daria metade desse título para Andrei, que ele veio fazendo na competição da Copa do Nordeste, porque os times eram muito difíceis e ele sempre se destacava nas partidas. É muito recorrente nos programas anteriores, a gente tá falando do Andrei, como ele tomou aquela posição para ele, como ele fez falta. Como ele é um excelente goleiro com as técnicas, o básico que um goleiro tem que fazer, ele faz muito bem, ele tem uma boa impulsão, ele tem uma saída do gol muito forte, e ele tem agilidade, tem velocidade. O jogo foi 0-0, mas o jogo foi muito difícil, muito, muito pesado. Foram 10 cartões durante o jogo, sendo que teve uma expulsão que foi o William. O William foi expulso. Aos 44 do segundo tempo ele foi expulso. O Sampaio Corrêa fez muito mais falta, recebeu 7 cartões amarelos porque estava tentando parar o Bahia de qualquer forma e conseguiu. O que é uma expulsão numa final com o time... O Roberto Fonseca, ele criou um time copeiro ali do Sampaio Corrêa. É um time para jogar Copa, porque campeonato de pontos corridos é diferente. Então, para jogar Copa é um time muito forte no meio de campo, é um time que nesse jogo contra o Bahia, nessa final, fez muita cera,
o jogador caiu no chão, o William foi expulso. Foi expulso, Depois que tava bonzinho, tá expulso. Ah, se jogou no chão. pareceu o menino Neymar. Então é um time que está se transformando em um time copeiro. E o Sampaio Corrêa é muito forte. E agora espera aí que se recupere no Campeonato Brasileiro Série B, que ainda tem pedreira pela frente. E ali na zaga do Sampaio Corrêa, o Maia Cais Joga muito. é o capitão do time, levantou o título e é um dos melhores zagueiros da Maranhense. Fez o que precisou ali para poder parar o Bahia e conseguiu. Maracás que tem propostas para sair do Sampaio Corrêa. A gente espera que a diretoria segure esse jogador, que é um dos grandes zagueiros que a gente tem aqui no Nordeste. Galera, Sampaio e Corrêa. fora o título, o Sampaio Corrêa fez uma pequena poupança de R$1,5 milhão de reais. Essa pequena quantia que não faz diferença para ninguém acabou de cair na conta de Sampaio Corrêa. O time que E já fora vem... a classificação para a Copa do para as oitavas. As oitavas, de final já entra nas oitavas. Da Copa do Brasil de 2019. O Sampaio Corrêa é um time que já vem faturando muito esse ano. Problema financeiro não vai ter por um tempo e isso não vai ser problema nem para contratar novos jogadores, porque já tem um caixa muito legal. A Caixa Econômica como patrocinador Master, a Copa do Brasil, o próprio Brasileirão, o Maranhense teve um dinheiro também, e agora como campeão da Copa do Nordeste, R$1 milhão na sua conta. O Sampaio já coroou a temporada esse ano. O ano do Sampaio Se já foi muito bom. O Sampaio perdeu o Maranhense e desclassificou da Copa do Brasil. Não se classificou para as finais do Campeonato Maranhense, que a torcida criticou bastante. Há 20 anos atrás, Exatamente. o Sampaio foi campeão da Copa Norte, então consegue outro título regional, que é a Copa do Nordeste. Nacional de grande expressão, foi de 98. Foi 98. E agora conseguiu mais uma vez. E acima de tudo, do time, dos jogadores, Roberto Fonseca tá de parabéns demais, que ele veio, ficou na dúvida ali no início, não teve um bons jogos, Começo bom. mas conseguiu fazer algo inédito no Sampaio Corrêa e tá de parabéns, realmente. Sampaio Corrêa campeão da Copa do Nordeste, só que aí o Campeonato Brasileiro não para, porque o Sampaio Corrêa vai pegar a equipe do CSA no dia 13, lá em Alagoas, às 21h30, a equipe do CSA no Campeonato Brasileiro Série B está em segundo colocado, é o segundo colocado com 25 pontos, e o Sampaio Corrêa está lá embaixo, na 16ª colocação com 15 pontos. Então o Sampaio Corrêa aí tem mais uma pedreira pela frente, e aí mesmo com a ressaca da Copa do Nordeste, a gente espera que o Sampaio Corrêa E a gente não pode esquecer de continue. falar, abre o olho Sampaio Corrêa, porque o Brasileirão tá aí, e agora passou esse momento de euforia. Quero mandar um abraço pro Patrick, que não gosta que eu fale pro Sampaio abrir o olho, mas tem que abrir o olho, Sampaio Corrêa. E é isso, pessoal. O Passe Gol vai ficando por aqui. Um final de semana incrível para os maranhenses, pessoal de Imperatriz, pessoal do Sampaio Corrêa. E hoje está programado uma grande festa ainda. Essa semana toda vai ter uma grande festa aí para o Sampaio Corrêa na cidade. E é isso, pessoal. Abraços, tem abraço? Eu ia falar o Sampaio Corrêa ficar por aqui, mas não é o Sampaio Corrêa que fica O por aqui. Sampaio Corrêa não fica por aqui. Eu queria mandar um abraço pro meu amigo. Deixa eu procurar ele aqui no. É porque é amigo, entende? Se não fosse. Meu amigo GG. E a gente tem uma foto aí dos palhaços Cheirinho e Carambela. São atores aqui nossos vizinhos aqui do Anjo da Guarda, atores da Companhia Cambalhota. Então um abraço para vocês. Parabéns pelo trabalho também. Esse programa foi para vocês também. Esses dois aqui, nós fomos convidados para fazer uma participação no canal de Kessia Carvalho, Bate-Papo Futebol Clube, um novo canal esportivo que tem. Muito legal a equipe, a gente fez uma participação falando, inclusive, antes da seleção brasileira, né? E se você quiser acompanhar, pode acompanhar no YouTube, Bate-Papo Futebol Clube, a gente vai estar lá também. Vai ter que aguentar mais um pouquinho da gente. E sim, a gente é convidado para ir para outros programas. Parece que não, mas as pessoas nos assistem e gostam disso. Então o Passe Gol vai ficando por aqui. Até semana que vem, galera. Valeu! Maravilhoso.